Exemplo 8. No exemplo 8, então, a gente pede para calcular a massa de uma lâmina que tem a forma de um cone, z quadrado igual a x quadrado mais y quadrado, entre os planos z igual a 1 e z igual a 4, se a densidade superficial é proporcional à distância ao eixo z. O que significa isso, então, pessoal? A função densidade, então, que é uma função que está definida em uma superfície, na superfície S, né, nesse cone, ela é dada, então, pega um ponto x, y, z, então ela é proporcional, por isso essa constante de proporcionalidade, e aqui a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Né? Essa daqui é exatamente a distância do ponto ao eixo z. Tá? Então essa aqui é a densidade. Onde S, então, é exatamente esse nosso cilindro. Né? Então esse nosso cilindro, como o z é positivo, então eu posso tirar a raiz dos dois lados, então eu posso escrever z como sendo a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Tá? Então aí essa superfície é o gráfico de uma função de que função? A função raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Tá? Então esse aqui é a superfície S e xy é um conjunto, xy pertence ao conjunto A, onde é o domínio dessa função f aqui. Ó, tá? E que conjunto é esse? Exatamente o conjunto onde x ao quadrado mais z mais y ao quadrado. Quem é esse aqui? Esse aqui é exatamente z ao quadrado. Então ele está entre 1 e 4. Né? Então o z tem que estar entre 1 e 4. Eu acho que aqui tem um errinho, pessoal. Acho que o z tem que estar entre 1 e 2. Né? 1 e 2. Porque x ao quadrado mais z ao quadrado x ao quadrado mais y ao quadrado é o z ao quadrado. Então na altura 1 eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E na altura 4 eu tenho 4 ao quadrado. Então eu tenho 16 aqui. Então aqui eu acho que deveria ser 2. Aí sim. Se esse daí é 2, então sim. Aqui é a diferença entre 1 e 4. Agora está certo. Tá? Então troquem ali z igual a 2. Então observamos que acontece o quê? Para poder calcular a massa, né? Então a massa dessa superfície, a gente vai utilizar a massa vai ser dada pela integral de superfície da densidade. Tá? Então, para calcular essa integral de superfície, a gente vai precisar da norma do vetor normal. Né? Que como é o gráfico de uma função, então a gente já calculou. É a raiz quadrada da derivada dessa função em relação a x ao quadrado, derivada dessa função em relação a y ao quadrado, mais 1. Né? Que é exatamente isso aqui. Ó. Então isso aqui é porque é o gráfico dessa função, onde f é x quadrado mais y quadrado, tá bom? Bom, então como que fica a massa, né? Então, como a derivada da f, se eu pegar essa função aqui e derivar em relação a x, a gente vai obter x sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. E se eu derivar em y, vamos obter essa daqui. Então isso aqui a gente vai trocar dentro dessa raiz. Então a massa dessa superfície ela vai ser integral de superfície da densidade sobre a superfície S, que é igual a essa constante K. Aqui tem algum problema. Vamos ver se qual que é o problema aqui. Igual a K. É constante, né? Tudo bem. Essa integral claro, é um número, é constante. Né? Então, na verdade, aqui não tem um igual, tá? Então, na verdade, ela é... antes disso... Bom, aqui não aparece K, tá? Pode tirar esse K. Então, não aparece. Ele aparece quando a gente aplica o valor da densidade, ρ. Né? Quando aparece aqui ρ, quando eu aplico o ρ, aparece o K, tá? Então, por enquanto aqui, pode apagar, não tem, tá? Então, como que fica a integral de superfície dessa função ρ? Então vai ser essa função ρ sobre a superfície, ou seja, aplicada em x, y, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Vezes a norma do vetor normal, que é exatamente a raiz quadrada deste ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais 1. Exatamente como estamos aqui, certo? Então, o que vai acontecer? Essa aplicação aqui vai ficar k, né? Vai ter um k vezes essa raiz quadrada, tá? E aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter como que fica essa questão aqui, ó.
Então vai ficar raiz x ao quadrado sobre raiz quadrada de x ao quadrado vezes y ao quadrado, né? Isso aqui é o quadrado, então vai ficar essa parte. Mais essa daqui ao quadrado vai ficar y ao quadrado sobre x ao quadrado vezes y ao quadrado. Mais 1. Então quando eu somo esses dois, colocando no mesmo denominador, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que é 1. Esse 1 somado com esse 1 é 2. Então dá raiz de 2 esse carinha aqui, por isso que ele pula lá para fora como raiz de 2. Tá? Então vai ficar, esse conjunto A é exatamente um anel, né? Então aqui é entre a circunferência de raio 1 e a circunferência de raio 4. Então como são circunferências, a gente usa coordenadas polares. Então vai ser a integral de 0 até π, o θ varia de 0 até 2π, e o raio vai variar de 1 até 4, obviamente. E aí x vai ser r cosseno θ e y r seno θ. Substituindo aqui vai ficar só r aqui dentro, mas tem um r da mudança de coordenada, então por isso r quadrado aqui, tá? E aí calculando essa integral aqui, fica de exercício para vocês calcularem o valor dessa integral, isso vai ficar 42k π raiz de 2. Bom, pessoal, como a integral de curvas, a integral de linha, né, a gente podia fazer extensão para curvas suaves por partes, a mesma coisa acontece aqui. Tá? Então, como vai funcionar na integral de superfície? Então, eu vou considerar σj sendo cada uma das partes, né, onde a superfície é regular. Tá? Então, são superfícies parametrizadas regulares, né, σj para j de 1 até m. A gente vai supor que AJ seja um compacto. O que é isso? Fechado e limitado. Certo? Cuja fronteira é a união finita de conjuntos suaves e que a σi do interior de AI interseccionado com σj do interior de AJ é vazio. Ou seja, não tem recobrimento, né? Não tem um cobrindo outro ali. Então, onde o interior, o int de A ali que a gente fala, representa o interior do conjunto A. Então, coloque SJ como sendo a imagem do σj do AJ. E a S como sendo a união dessas pedaços. É como se eu tivesse diversos pedaços de superfície sendo coladas, né? Por exemplo, um cubo. Um cubo a gente tem vários pedacinhos de plano sendo colados, né? E como um todo ele não é suave, não é regular. Tá? Porque eu não tenho plano tangente nas arestas e nem nos vértices, é claro. Então, a gente pode separar em partes, né, em superfícies, onde o interior, né, a imagem do interior não tem intersecção. Só a fronteira pode ter intersecção. Sabe? Então, a gente pode então fazer a integral de superfície sobre essa superfície dada como união de outras superfícies regulares, como sendo exatamente a soma da integral de superfície em cada uma dessas superfícies que são regulares.